Boa noite, irmãos, graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo número 100, um salmo bastante conhecido. Salmo número 100. Diz assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graça, e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? O salmista chamando o povo a celebrar o Senhor. E celebrar o Senhor com alegria. Com alegria. No verso 4 ele vai dizer: entrai por suas portas com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos, pelo cuidado dele, pela sua provisão, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, entrando nas suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. É um privilégio para toda a igreja poder estar aqui nesta noite, reunidos para adorar o Senhor, para cantar louvores ao nosso Deus, porque nós podemos fazer isso na nossa casa, mas, irmãos, está o corpo da igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo reunido para adorar, é um privilégio muito grande. Por isso nós precisamos louvar a Deus com gratidão no coração, adorar o Senhor por estarmos aqui na igreja, servindo a Ele, cultuando a Ele. Amém? Se a gente for parar para pensar, quantas pessoas desejariam estar na casa do Senhor, mas não podem hoje. Mas o Senhor nos concede essa graça de poder estar aqui. E nós precisamos entrar na presença do Senhor. Nós não saímos da presença do Senhor, mas nós precisamos estar como corpo, com alegria, com júbilo, como o texto diz. Amém? Falo isso porque muitas vezes a gente tem tantos problemas que às vezes a tristeza bate e a gente fala assim: como é que eu vou entrar com alegria se eu estou com tanto problema? Mas ainda assim o Senhor nos convida, o salmista nos convida a celebrar o Senhor com júbilo independente dos problemas. Amém? Vamos orar? Pai, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por tamanha graça que o Senhor nos concedeu de ter nos aberto os olhos. Ó Deus, nesta noite, ó Deus, estamos aqui como servos do Senhor, como povo teu, reunidos para adorar o Senhor. E o Senhor abriu nossos olhos porque nós conseguimos agora, ó Deus, compreender a verdade da tua palavra, graças ao teu Espírito. A graça irresistível do Senhor nos alcançou. Ó Deus, somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Ó Deus, bendito seja o teu nome. Ó Deus, também reconhecemos, ó Deus, que nós somos pecadores, que somos falhos, carecemos da tua graça, carecemos do teu perdão diariamente. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos perdoe de todo o pecado, de toda impureza, no nome de Jesus Cristo. E que o Senhor receba os nossos louvores. Que a tua palavra seja edificadora e possa falar aos nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos juntos louvar e bendizer o nosso Deus. Esse Deus que é maravilhoso, que é gracioso, que tem cuidado de nós. Amém? Eu não paro, não desisto.
só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Agradecemos a Ti, Senhor, como é bom Te adorar. É bom Te bendizer. É bom poder estar em Tua casa, Senhor Deus. Não há lugar melhor para se estar. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor
nos sustenta dia após dia, que nos fortalece dia após dia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor que nos sustenta nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. É o teu amor que nos abraça, que nos acolhe. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós nada podemos fazer. Obrigada, Senhor, por tua graça sobre nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos estar cantando mais uma canção. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor com seu dízimo, sua oferta. Amém. Vamos declarar aquilo que desejamos, que ansiamos. Com certeza que temos convicção de que um dia Jesus virá. Amém. Um dia lindo, ao vejo eu encontrar a eterna glória prometida está. Gozo, alegria, eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá, mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá, mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Ele é o nosso Senhor. Ele prometeu que virá nos buscar. E nós ansiamos por esse dia, crendo nessa promessa maravilhosa. Louvado seja Deus. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1, verso de número 16. Ruth, capítulo 1, a partir do verso número 16.
mais no início da Bíblia. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-se o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos gratos ao Senhor, mais uma vez nós agradecemos pelo privilégio de poder estar reunidos na tua casa, poder ter chegado aqui em paz, bem, bendito seja o nome do Senhor. Ó Pai, entregamos a ti os nossos louvores, as nossas ofertas. Ó Deus, que o Senhor receba como um sacrifício agradável ao Senhor as nossas ofertas, que sejam para mantimento da tua casa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e nos dê temor ao Senhor e sabedoria para administrar, ó Deus, de forma que agrade ao Senhor. Ó Deus, agora na ministração da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor apenas não ensine intelectualmente, mas o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Para o louvor da glória do Senhor nós pedimos. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no mês de maio, e o mês de maio é considerado o mês da família. Geralmente as mensagens são direcionadas para a família nesse período. E eu trouxe esse texto porque esse texto, às vezes, é a realidade de muitas famílias hoje. Aqui foi um momento de uma decisão de Ruth diante da sua sogra. Nós hoje, nós vivemos um tempo onde as famílias estão cada vez mais frágeis. Os lares enfrentam crises financeiras, crises emocionais. Hoje tem muitos lares enfrentando crises espirituais, relacionais, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido, crises relacionais. Muitos desistem uns dos outros na primeira dificuldade que aparece. A cultura atual ensina relacionamentos descartáveis, alianças superficiais, ensina compromissos temporários, aqueles relacionamentos onde fala assim: acabou o amor, e desiste muito facilmente nas primeiras crises que aparecem. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que famílias fortes não são aquelas que nunca enfrentam crises. Famílias fortes são aquelas que permanecem firmes em Deus, mesmo durante as crises, mesmo diante das dificuldades. Irmãos, o livro de Ruth, ele começa exatamente em um cenário de dor. Eu recomendo que vocês leiam o livro de Ruth, tem poucos capítulos em casa, para que você conheça melhor a história de Ruth. Para começar, a família Ruth só aparece lá na frente um pouquinho. Mas a família de Noemi, lá na sua terra, começa a passar fome, vem uma grande seca e começa a ter dificuldades. E aí, aquela família, ela sai da sua terra e vai para uma outra terra, de outro povo, para poder tentar a vida, tentar conseguir vencer, conseguir principalmente sobreviver àquela seca. Imagine, irmãos, que naquele tempo era muito difícil sobreviver a uma seca. E aí sai então Noemi, seu esposo, com seus filhos, e vai para essa outra terra. Chega lá, é o que acontece muito aqui. Muitos saíram daqui no passado, hoje ainda saem, mas antigamente muito mais. Saíram daqui para buscar uma vida melhor em São Paulo,
em outros lugares, em outras cidades maiores, e aí chegam lá, se estabeleciam, construíam famílias lá. Quantos que vocês conhecem daqui que foram para São Paulo e chegou lá, se estabeleceu, e os filhos nasceram lá, cresceram arrumaram mulher por lá mesmo, seus maridos por lá mesmo ficaram, e só vem para cá para visitar os parentes. Não tem muita gente assim. Aconteceu com a família de Noemi isso. Saíram da cidade, chegou lá, os seus filhos arrumaram as mulheres cananeias para se casarem e estão lá vivendo a sua vida. Mas aí, irmãos, o que era um cenário de seca, de sobrevivência, de busca pela sobrevivência, agora eles passam pelas perdas familiares. Diz a história aí de Ruth, que o marido de Noemi morre. E aí, já é difícil para a vida naquela época. Hoje tem a aposentadoria do INSS, onde a mulher recebe o benefício de viuvez. Mas para aquela época, a mulher se tornar viúva, ela ia passar necessidade, era sinônimo de necessidade. Então o que é que acontecia? Os seus filhos alimentavam, cuidavam dela, ia trabalhar para alimentar a sua mãe. Mas aí o que é que acontece? Os filhos dela também morrem. Os 2 filhos que ela tinha. O texto não relata o motivo da sua morte, mas diz que agora em vez de uma mulher viúva com 2 filhos, agora tem 3 viúvas, que é Noemi, a mãe de Malom e Quilion, que morreram, e Ruth e Orfa, que eram casadas com esse Malom e Quilion, e que agora estão lá junto com Ruth ou com Noemi, e aí agora são 3 viúvas sem homem nenhum para poder trazer o sustento para dentro de casa. Ou seja, o cenário aqui, irmãos, é de lágrimas, de incertezas quanto ao futuro. O cenário é de incertezas quanto ao futuro. Ou seja, Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos. Olhando para esse cenário, irmãos, olhando para o contexto da época, humanamente falando, aquela família estava destruída. Contudo, é justamente nesse cenário difícil que Deus manifesta a sua providência soberana. É nesse cenário que, mesmo nesse cenário de dor, de lágrimas, de incertezas, que Deus manifesta a sua providência soberana. A história de Ruth, ela não é apenas sobre lealdade familiar. É sobre a fidelidade do Deus da aliança, sustentando o seu povo, mesmo nos vales mais profundos, mesmo nos momentos de maior dificuldade da sua história, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. É Deus cuidando do seu povo, sustentando o seu povo. Amém? Na perspectiva reformada que nós cremos, nós aprendemos aqui uma verdade preciosa, de que Deus governa até mesmo as crises familiares para cumprir os seus propósitos eternos. Nada foge do seu controle. Deus age soberanamente na história, mesmo em meio a crises que possa vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus está vindo com providência para cumprir os seus propósitos eternos. Esse livro, essa história, irmãos, nos ensina que famílias piedosas permanecem unidas porque são sustentadas pela graça do Senhor. Diz ali nós, gente. Sustentada pela graça do Senhor. O período aqui, irmãos, em que surge essa história, era o período de Juízes. E foi um tempo de decadência espiritual em Israel. O livro de Juízes, se a gente for ver lá, o último versículo termina dizendo assim: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que queria e o que ele achasse que fosse certo,
Se roubar ele achasse que fosse certo, ele ficava roubando e achava que cada um vivia dessa forma. E foi nesse período que houve fome em Belém. E Elimeleque, era o nome do marido de Noemi, saiu com a sua família para Moabe. Eu falei Moabe antes, eu acho que eu confundi o nome, falei outro nome, Canané, mas são os Moabitas, tentando encontrar sobrevivência. Mas em Moabe, Elimeleque morre, Malom e Quirion, seu filho, morre também, e resta apenas 3 viúvas: Noemi, Orfa, Ruth. E Noemi, já uma senhora mais experiente, ela decide voltar para Belém. E ela incentiva as suas noras a permanecerem em Moabe. Afinal de contas, era a terra delas. Ela fala assim: meninas, eu estou velho demais para ter filho, para arrumar outro homem. Estou velho demais para isso. E mesmo que arrumasse, eu não tenho condição mais de ter filhos. E mesmo que eu arrumasse filhos, mais ou menos assim a história, mesmo que eu arrumasse filhos, daqui que eles cresçam para poder assumir vocês já vão estar mais velhinhos também e vai ter muito difícil isso. Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: vocês ficam aqui, vão para as suas terras, vão para a casa dos seus pais, vão para as suas vidas anteriores, que eu vou voltar para a minha terra e vocês vão ficar aí. Quem sabe apareçam os homens jovens, fortes aí, que vão querer cuidar de vocês e sustentar vocês. Orfa diz assim: eu vou voltar para a minha terra, por meio dos meus parentes, eu vou voltar para lá. Ruth, porém, diz essas frases, essas palavras aqui, que para mim são uma das declarações mais bonitas que uma nora diz para uma sogra. Isso mostra que Noemi era uma excelente sogra. As mulheres aí precisam ser uma excelente sogra para os seus genros e noras. Porque se precisar cuidar de vocês, elas vão. Agora, se vocês forem gente ruim com elas vão largar você de mão. Graças a Deus, minha mulher se dá muito bem com minha mãe, e eu me dou muito bem com os meus sogros. E se precisarem, como o pastor Bíblia sempre fala, se precisarem da gente cuidar, a gente vai cuidar, porque é a nossa missão. A gente cuida dos nossos avós e vai também cuidar dos nossos pais. Amém? Noemi era muito gente boa com as noras, e as noras amavam Noemi, porque o texto diz que mesmo Orfa chorou muito quando Noemi disse que ia embora. Mas ela racionalizou a situação e falou assim: a senhora está certa, eu vou voltar para a minha terra. E a gente não ouve mais falar sobre Orfa, nós não sabemos o que aconteceu com ela, se ela casou, constituiu família, ou se ela morreu logo depois, ou se viveu sem marido, sofrendo, eu não sei. O fato é que nós não sabemos da vida dela. Mas Ruth não, Ruth diz: porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, eu morrerei eu, e ali eu serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth fala assim: eu vou ficar com a senhora, e a única coisa que vai nos separar é se um de nós morrer. É nesse momento, irmãos, que nós encontramos esse texto, essa declaração mais bela, no momento de maior dificuldade da fidelidade, uma declaração mais bela de fidelidade em toda a Escritura. E nessa história, olhando para essa história, esse texto nos traz lições importantíssimas para as nossas vidas e para as nossas famílias. Amém? A primeira lição que nós tiramos aqui é que famílias permanecem unidas por compromisso e não apenas por conveniência. Ela vai dizer assim no verso 16: aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que fores, ali irei eu. Irmãos, Ruth tinha motivos humanos para ir embora, como Orfa teve. Foi lícito. Vou voltar para casa, vou voltar para os meus pais e vou pedir alguém para me ajudar lá, vou talvez procurar outro marido. Humanamente
falando, Ruth tinha motivos para ir embora. Noemi não tinha riquezas, Noemi não tinha marido, não tinha, naquele tempo não existia estabilidade financeira para uma viúva, não tinha perspectiva. Humanamente, ficar com Noemi, para Ruth ali era um mau negócio. Mas Ruth, ela compreendeu algo maravilhoso e algo muito profundo. Família não é sustentada apenas quando tudo vai bem. Famílias, ela não se sustenta apenas quando tudo vai bem. O amor verdadeiro se revela na adversidade. Quando tudo vai bem, ok. As despensas cheias, cada um tolerando o outro, os filhos tudo servindo ao Senhor, tudo vai bem. Mas e quando vai mal? Na saúde, tudo é uma beleza. E na doença? E na doença? Tem que ser da mesma forma. Irmãos, hoje muitos relacionamentos, eles são sustentados por interesse. Enquanto há benefício, a pessoa permanece no relacionamento. Enquanto há conforto, está tudo bem. Enquanto há emoção, está tudo ok. Mas, irmãos, a aliança da palavra de Deus, ela permanece mesmo nas crises. A aliança de acordo com a palavra de Deus, com relação às famílias, casamento, ela ela permanece firme mesmo em meio às crises. O casamento, os vínculos familiares, o cuidado mútuo, são compromissos diante de Deus, que nós devemos assumir para com a nossa família. Famílias cristãs, servos do Senhor, precisam aprender sobre perseverança. Porque o mundo ensina hoje que você, acabou o amor, você desiste daquele ali e vai procurar outra. E aí o problema persiste, daqui a pouco você faz a mesma coisa, depois agora vai procurar outro. E no final das contas ninguém é perfeito, você nunca vai achar alguém perfeito. E aí vai acabar sozinho do mesmo jeito. Um problema sério. Irmãos, nós não podemos desistir uns dos outros facilmente. Eu não estou falando aqui só de casamento, estou falando de família. Aqui não é um casamento. Aqui a história fala de um relacionamento entre sogra e nora. Está falando de um relacionamento entre duas mulheres que aprenderam a se amarem. A amarem uma a outra e falavam assim: minha irmã Noemi, eu estarei com você. Se você passar por dificuldade, eu estarei com você. Nós seremos companheiras, uma ajudando a outra. E a gente vai ver lá na história, Noemi já era mais velha, ficava em casa, cuidando da casa, e a outra ia lá, era respigar, que chama. Ia fazer igual a gente fazia aqui, quando batia feijão e milho, ia garimpar. Lá eles garimpavam trigo. E aí chegava lá com a bacinha, com a esteirinha, com a peneirinha cheia de trigo para peneirar e fazer o pão para comer naquele dia. E esse foi a vida delas até um certo ponto. Irmãos, o Evangelho nos chama para fidelidade. Não é fidelidade amorosa simplesmente, não. É uma fidelidade sacrificial. Não é só no momento de amor, não. É no momento de dificuldade. É no momento de adversidade que a gente tem que permanecer firme, amando ao nosso próximo, a nossa família. Amém? João Calvino ele dizia: nunca suportaremos o próximo se nós não aprendermos primeiro a negar a nós mesmos. Irmãos, famílias fortes são formadas por pessoas que aprenderam a morrer para si mesmo, para poder conviver com o outro. Que aprenderam a lidar com os defeitos uns dos outros, que aprenderam a lidar com as necessidades uns dos outros. É isso que mantém uma família firme, não é o amor não. A gente pensa que é o amor que mantém uma família unida, não, é o compromisso. É saber negar a si mesmo para poder compreender o outro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, famílias permanecem unidas quando Deus está no centro. Noemi, ou Ruth vai dizer assim para Noemi: o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Irmãos, aqui é o ponto central dos versículos. Porque aqui Ruth, ela não estava apenas escolhendo Noemi.
para ficar perto de Noemi, para cuidar de Noemi. Ruth aqui está escolhendo o Deus de Noemi. Entenda isso, que Ruth não está apenas falando assim, eu vou ficar com a senhora para cuidar da senhora. Não, ela fala assim, o teu Deus é o meu Deus agora. Eu vou servir o mesmo Deus que a senhora serve. Eu vou servir o mesmo Deus. Irmãos, o teu Deus é o meu Deus, ela diz. Famílias permanecem unidas quando Deus está no centro. Quando Deus é o centro da nossa casa. Aqui nós vemos uma verdadeira conversão. Ruth era moabita, de um povo pagão, inimigo de Israel, mas a graça soberana de Deus alcançou o coração de Ruth, porque ela agora declara fidelidade e amor ao Deus que ela conheceu através da sua sogra. Ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, ela abandona aqui, é um amor sacrificial, porque ela abandona a sua terra, ela abandona a sua cultura, abandona a sua religião, seus deuses, seu passado, e se volta agora para Deus, para o Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, o único Deus, o nosso Deus. Ela agora se converte ao Senhor Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, a doutrina que nós precisamos aprender e entender sempre, a doutrina da graça irresistível. Deus chama os seus eleitos eficazmente. É quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração e nós nos rendemos a Ele de maneira irresistível. Nós se rendemos ao amor do Senhor. O amor de Deus nos constrange tanto. Nós nos rendemos a Ele. É a graça irresistível. Ele chama os seus escolhidos de maneira eficaz. Ele chama, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele transforma numa nova criatura e nos adota como filhos. Amém? Ruth não apenas, ela mudou de endereço, ela não saiu da terra de Moabe para Belém, para Israel, não. Ela mudou de reino, o reino de Deus. Ela agora não fazia parte mais daquele mundo. Ela agora tinha entregado a sua vida ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Irmãos, e a família só permanece verdadeiramente firme quando Deus ocupa o centro do lar. Quando Deus ocupa o centro da tua casa, o centro da tua vida, as tuas emoções, as tuas decisões, a sua vida cotidiana. Quando Deus assume estar à frente do teu trabalho, quando Deus assume à frente dos teus sonhos, dos teus propósitos, dos teus desejos, tudo muda. A família sem Deus, ela pode até permanecer junta externamente, mas espiritualmente estará desmoronando. Mas quando Deus está no centro, é como uma casa que é firmada sobre a rocha. Cristo é a nossa rocha. Cristo é que nos dá sustentação, é que permanece, faz com que a nossa casa permaneça de pé. Amém? O maior patrimônio de um lar não é dinheiro, mas é a presença de Deus. Pais precisam conduzir sua casa espiritualmente. O culto não deve ser só apenas na igreja, o culto deve ser dentro da nossa casa. É uma falha nossa não cultuar a Deus na nossa casa. Nós vivemos um tempo, irmãos, que se vier uma pandemia e fechar as igrejas, a gente fica sem cultuar. Inventou culto online, essas coisas, mas a gente não cultua dentro da nossa casa, da nossa família. As famílias antigamente, elas não passavam a maior parte da igreja, não, elas passavam a maior parte dentro da sua casa. Sentavam, os pais sentavam com os filhos, liam a Bíblia, ensinavam sobre a palavra de Deus, cantavam louvores, os filhos cresciam vendo a formação da igreja primeiro dentro das suas casas. E a gente não faz isso hoje. A oração e palavra, irmãos, precisam voltar a ser o centro do lar. As nossas decisões têm que ser debaixo da oração. Pedir discernimento a Deus para cada decisão que a gente vai tomar. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E às vezes a gente quer fazer o que deseja o nosso coração é enganoso. É por isso que nós precisamos buscar a Deus nas nossas decisões,
na nossa vida, olhar para nós mesmos e falar assim: Deus, eu preciso do Senhor para todas as áreas da minha vida, porque Deus quer se fazer presente na sua vida, no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no nosso emprego, na nossa profissão, em todas as áreas. Deus quer se fazer presente e Ele quer ser o centro para que Ele possa te ajudar a ser conduzido por Ele. Amém? Nós precisamos voltar a essas práticas. Deus precisa estar no centro das nossas vidas, em todas as áreas. Terceiro lugar, Deus usa crises familiares para cumprir os seus propósitos soberanos. Quando nós lemos Ruth, capítulo 1, parece uma história de derrota. Mas quando nós chegamos ao final do livro, nós descobrimos algo maravilhoso, algo extraordinário. Ruth se torna bisavó do rei Davi. E séculos depois, da linhagem de Ruth, viria o Messias, Jesus Cristo. Se a gente for olhar lá o primeiro livro da genealogia de Jesus, a gente vai ver que Ruth faz parte dessa genealogia. Olha só que coisa maravilhosa, alguém que poderia ter desistido da caminhada, mas Deus o chamou eficazmente, e agora ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. O que parecia tragédia fazia parte do plano de Deus. O que parecia algo terrível fazia parte do plano soberano de Deus. Deus governa todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Nada foge do seu controle, irmãos, nada, nem a fome, nem as lágrimas, nem as perdas, nem as crises familiares. Talvez existam famílias hoje passando por lutas, vivendo dores irreparáveis. Onde a cidade sepultou, uma família sepultou um pai de família, jovem, acho que não tinha nem 40 anos, passou o dia normal, foi para o aniversário com sua família, voltou para casa, brincou com seus filhos. Talvez quando botou, talvez, eu não sei a rotina dele, talvez botou seu filhinho de 1 ano e meio, um mês e meio de vida. De repente vem uma dor de cabeça e ele cai no meio da sua casa. Quando chega ao hospital já está morto. Irmãos, não existe coisa pior do que isso. Não existe dor pior do que essa. Se tem uma dor que me marca, é o dia e a hora em que eu recebo a notícia de morte do meu pai. Irmãos, ainda hoje eu vivo assombrado, com medo de uma notícia dessa. Porque não existe coisa mais dolorosa do que receber a notícia de morte no meio da sua família. Mas a realidade da vida é essa, irmãos. Nós enfrentamos perdas, atravessamos crises no casamento, ou com filhos, ou com relacionamentos entre parentes, mas o livro de Ruth nos lembra que Deus continua trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos enxergar, mesmo diante das crises, a providência divina, ela nunca falha. E aí é quando nós lembramos do texto de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto diz todas as coisas, não são quase todas as coisas, são todas as coisas. O texto não diz todas as coisas boas, o texto diz todas as coisas, até mesmo as coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, irmãos, nós devemos permanecer firmes no Senhor. O único bem que nós temos, irmãos, é o Senhor. O único bem que Jó tinha era o Senhor. Porque ele era o homem mais rico do Oriente, mas em uma fração de tempo ele perdeu todos os seus bens. Ele poderia dizer que os seus filhos eram a sua maior riqueza, numa fração de tempo ele perdeu todos os seus filhos. Ele poderia dizer que sua esposa era a sua âncora,
de suporte, mas a sua esposa fala para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele poderia dizer: mas eu tenho amigos, mas os seus amigos lhe acusaram dizendo que ele tinha pecado. Mas ele poderia dizer assim: mas ainda bem que eu sou saudável, ele é acometido com uma doença gravíssima, de morte. E a única coisa que lhe resta é o Senhor. Irmãos, há muitos confiam nas suas riquezas, mas a nossa maior riqueza é a presença do Deus vivo em nossas vidas. Famílias piedosas deixam marcas eternas. Ruth entrou órfã, ninguém sabe dizer o que aconteceu com o órfão. O texto não diz. Mas Ruth, ela entrou na linhagem do Messias. Uma mulher improvável, uma mulher estrangeira, uma viúva, que para aquela época era muito difícil. Mas uma mulher alcançada pela graça do Senhor. Assim como eu e você, somos alcançados por essa graça. Isso mostra, irmãos, que Deus ama usar famílias imperfeitas para cumprir os seus propósitos perfeitos. Você pode olhar para você mesmo, você pode olhar para a sua casa. São famílias, você é uma pessoa imperfeita e mora no meio de uma família imperfeita, mas Deus gosta de trabalhar com famílias imperfeitas para cumprir os seus planos perfeitos. Deus pode usar a minha e você. Deus pode usar a minha e a tua família para a glória dele. Amém? Deus continua edificando lares pela sua graça. Sua família pode ser instrumento de Deus. Seus filhos podem glorificar ao Senhor. Seu lar pode impactar gerações futuras. Eu fico olhando para meu bisavô, que pregou o Evangelho, que viveu o Evangelho de forma piedosa, mas ele não tem noção do que a família dele se tornou. Ele não viu os bisnetos, nem tataranetos crescerem. Ele não viu. Mas ainda assim, eu acredito que ele tinha convicção de que a vida dele, o lar dele, podia impactar gerações. Talvez nós não vamos viver tempo suficiente para ver muitas gerações adiante, irmãos. Mas a gente não tem noção do que Deus pode fazer através da nossa história, através das nossas vidas. Uma decisão hoje pode produzir frutos eternos amanhã. Então, a decisão de servir ao Senhor pode transformar a sua vida, como a gente diz, da água para o vinho, em antes e depois de Cristo. E você olhar, um dia você olhar para o seu passado e falar assim, como eu vivia perdida sem Jesus, mas agora com Jesus eu fui encontrada e eu tenho uma esperança de vida eterna. Porque essa vida, irmãos, é passageira. Mas nós temos uma perspectiva e uma esperança de vida eterna. E essa vida eterna não está na religião, ela só está em Cristo Jesus. A história de Ruth, ela nos ensina que famílias fortes permanecem fiéis nas crises. Famílias, Deus deve ocupar, a história de Ruth nos ensina que Deus deve ocupar o centro do nosso lar, o centro das nossas vidas. A história de Ruth nos ensina que a providência de Deus sustenta o seu povo. Nos ensina que Deus transforma a dor em redenção. O livro começa com funerais, mas termina com esperança. Porque quando Deus está escrevendo a história, o sofrimento nunca é o capítulo final. E hoje Deus está chamando famílias à reconciliação, chamando famílias à fidelidade, chamando famílias, irmãos, ao arrependimento, à restauração espiritual.
Talvez haja aqui lares feridos, casamentos destruídos, desgastados, pais distantes, filhos frios, distantes de Deus, frios espiritualmente. Mas o nosso Deus, assim como restaurou a família de Ruth, ainda continua restaurando famílias hoje. Que nós possamos sonhar, irmãos, e dizer que no meio da nossa família, e ouvir dos nossos filhos, ouvir dos nossos parentes, o teu Deus é o meu Deus. E que os nossos lares pertencem inteiramente ao Senhor. Pertencem inteiramente ao Senhor. Você pode não estar vendo isso hoje, mas creia nisso. Que o Deus que fez na tua vida, Ele pode fazer na vida dos seus. O Deus que tem operado na tua vida, transformado a tua vida dia após dia, pode fazer na sua vida também, na vida dos seus também. Amém? Que o Senhor possa estar aplicando e nos encorajando e nos enchendo de esperança através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Vamos ficar de pé. Nesse momento, enquanto eu estiver orando, você vai estar colocando a sua família diante do altar do Senhor. As suas dificuldades, as suas crises, os seus parentes, todos eles. Enquanto eu estiver orando, vamos colocando diante do altar do Senhor. Porque Deus é o Deus de restauração, é o Deus de graça, que derramou sobre a tua vida e pode derramar na vida dos seus também. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por a tua palavra, Deus. Obrigado por nos mostrar através da vida de Ruth que tu és um Deus gracioso, que tu és um Deus fiel. Ó Deus, obrigado por o Senhor nos mostrar nessa noite que famílias fortes permanecem fiéis nas crises. Obrigado por nos mostrar nessa noite, ó Deus, que o Senhor é que deve ocupar o centro da nossa vida, o centro do nosso lar. Obrigado por o Senhor nos mostrar nessa noite que a providência do Senhor é que sustenta o seu povo. E o Senhor cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes, nada foge do seu controle. Obrigado, Deus, por nos fazer compreender, ó Deus, que o Senhor transforma a dor em redenção, a falta de esperança em uma nova esperança, aonde não há esperança em novidade de vida, ó Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor faça isso nas nossas famílias. Entregamos diante do teu altar os nossos filhos, ó Deus. Entregamos, ó Deus, esposos, ó Deus, esposas. Entregamos diante do altar do Senhor parentes, sogros, sogras, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Famílias inteiras diante do altar do Senhor. Ó Deus, famílias desunidas, que o Senhor alcance com tua graça e misericórdia e traz unidade no lar. Ó Pai, no nome de Jesus, famílias que estão desgastadas, que o Senhor restaure. Ó Deus, em nome de Jesus, filhos que estão desviados ou distantes do Senhor, que o Senhor os traga para perto, no nome de Jesus. Filhos que ainda não foram alcançados pela graça irresistível, sejam tocados e impactados pelo teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, por tua graça, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, usufruir, ó Deus, desses frutos na nossa família, para o louvor da glória do Senhor. Que nós não venhamos fazer como órfão, desistir da família, mas que nós sejamos como Ruth, ó Deus, que assumimos um compromisso com nossa família, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe as mães. Hoje é um dia onde nós comemoramos o Dia das Mães. Que o Senhor abençoe as mães. Num tempo, ó Deus, em que as famílias, as mulheres não querem se casar e quando se casam não querem ser mães. Ó Deus, abençoe as mães. A tua igreja não pode ser contaminada com essa ideia, ó Deus, mas que ela possa querer, desejar ser mães, constituir famílias abençoadas, servindo ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Passando a palavra para nós, irmãos, podem sentar.